Amados, vamos lá então, vamos pegar nossos livros, né? O livro Nascidamente, vamos abri-lo na página de número 135, ou melhor, 133, página de número 133. E hoje nós vamos avançar um pouco mais na leitura, né? Nós estamos já há bastante tempo neste capítulo. O fato é que nós também não temos muita pressa, né? Porque para que essa pressa toda de quê? Só tem a pressa para acabar um estudo e depois fica pelas metades, a clareza nos falta, né? Alguns me chamam de prolixo, diz que eu repito muitas coisas, mas pode ser que eu seja prolixo mesmo, né? Mas sendo prolixo o povo não está entendendo, então imagina se não fosse. Eu não recebo, mas ainda assim não pega tanto assim não, Então, eu não recebo o adjetivo prolixo como ofensa não. Eu sei quem eu sou exatamente, né? Eu sei por que eu repito, não repito por falta de conteúdo. Poderia ficar aqui exibindo o conteúdo para os irmãos, né? Igual um idiota, igual um bobo, mas tudo isso é bobagem. Nós estamos aqui para ter comunhão, para compreender o que tem que ser compreendido, no tempo que for necessário. Não devemos nada para ninguém, não temos tempo estabelecido para encerrar um assunto, e assim nós vamos caminhando. Quem tem paciência, caminhe conosco, né? Mas, geralmente as pessoas que não têm muita paciência também é porque, na verdade, o que ela quer mesmo é conhecimento, então ela quer acúmulo de conhecimento. Aí quando repete um assunto que a pessoa já ouviu, ela não quer, ela quer ouvir uma coisa nova, e isso não dá muito lucro espiritual para ninguém. Temos que nos preocupar com uma experiência de vida, porque só vale mesmo aquilo que no nosso coração é trabalhado por Deus. O que não é trabalhado por Deus fica só no entendimento, e não raras vezes as aves comem a semente. Isso quando os espinhos não sufocam ou as pedras matam, né? Bem, para situar os irmãos no que nós estamos dizendo, que hoje vamos falar sobre a fé, falar um pouco mais sobre a fé. Esse capítulo do livro Nascidamente, que estamos estudando, que é o capítulo de número 8, né? Tem como título a marca do anticristo e o selo de Deus. É o nome do capítulo que nós estamos estudando. Então as pessoas às vezes se perdem nos estudos, porque como nós lemos um capítulo ao longo de semanas e meses, alguém pode perguntar: ora, o que a fé tem a ver com o tema? Pastor, hoje vai falar sobre fé. E o que isso tem a ver com o tema, a marca do anticristo e o selo da besta? Então, para que as pessoas não se percam, entendam claramente que uma coisa está vinculada à outra. Então veja, nós partimos do livro do Apocalipse, em que nos é ensinado que lá nos fala sobre o selo da besta e consequentemente a marca desse selo na fronte e na mão direita. Só que o Apocalipse também nos fala sobre o selo de Deus. Interessante que nós ouvimos muitos debates e muita investigação em torno do selo da besta, mas quase não se ouve falar de selo de Deus. Observaram que não se fala do selo de Deus? Bem, então só é possível entender a marca do anticristo na testa se você entender a marca de Deus na testa. Então, por muito tempo foi dito que a marca da besta seria algo que seria oferecido e ser colocado literalmente na testa, né? Já se falou de tudo, já se falou de carimbo. Na minha época de infância era carimbo, é o que
de maior tecnologia se conhecia era carimbo. Carimbar, é um carimbo, uma espuma, né? Aquela tintinha azul, às vezes vermelha, e tá na testa. Aí o carimbo caiu em desuso, e aí foram surgindo outras coisas, né? Aí houve uma época que surgiu o código de barras, né? Ou antes do código de barras surgiu o ISO 2001, uma coisa assim. Até hoje eu não entendo o que era, mas era o que falava nas igrejas. Não, porque o selo da besta é o ISO 2000 e não sei quanto, tal. E aí era o tal do ISO, aí acabou o ISO, aí veio a ideia do código de barras, né? Todo produto tem um código de barras. Aí tinha que fazer a leitura com aquele laserzinho, aí é pronto, aí é pipi a besta, pipi e os bestas, pipi, dia todo pipando aquele negócio lá, né? Bipando, né? E só que quando passa o tempo, aquilo que no início era desconhecido, a gente tinha medo, achava que era o selo da besta, vai ficando normal e você vê que não tem nada de selo de besta. Isso é uma bobagem. Aí vão abandonando essas ideias e espera-se por outra. Aí depois surgiu a ideia do chip. O chip. Depois do chip, o nanochip. Aí quando colocaram o chip no cachorro, pela primeira vez, para identificar o cachorro, o endereço do dono do cachorro, o nome do cachorro, a raça do cachorro, o pedigree do cachorro, aí pronto, agora é o chip, agora vai ser o chip, o sinal da besta. E hoje está todo mundo andando de chip na mão, porque você não tira o celular da mão para nada, e no seu celular tem um chip. E o pior é que tem que acreditar que seja o chip, porque é na mão e na testa, porque você fica olhando para ele o dia inteiro, ó. Ai, Jesus, meu Deus do céu. Bem, o sinal da besta, né? Vão dizendo isso. E eu não sei onde vão parar. Vai surgir outra coisa e não para. Ou seja, não vai acabar nunca, porque como não é nada de externo, não pode ser. Porque você imagina só, qual é a consequência de alguém aceitar o sinal da besta, segundo o Apocalipse? Ora, aqueles que receberem o sinal da besta será lançado no lago de fogo. Essa é a consequência. É irreversível. Você imagine só você ser lançado no lago de fogo por causa do celular. Se amanhã, por exemplo, se amanhã não, logo, tudo vai desaparecer em termos físicos. É uma tendência natural do mundo cibernético, da tecnologia cibernética, do virtual. Se até os membros estão sumindo das congregações por causa do virtual, que dirá uma cédula de identidade, um passaporte, o CPF. Dinheiro a gente quase não vê mais, né? Assim, dinheiro, eu digo cédula. A cédula mesmo, dificilmente alguém tem. Tem alguns ainda que têm a tradição de colocar um dinheirinho no bolso, uma cédula no bolso, né? Mas é muito raro isso acontecer. Hoje em dia, tem até as caixas de oferta aqui, ó, entra 100, 200. Mas pode observar quem é que coloca 100, 200 aqui dentro. É um velhinho, aquele tradicional que não gosta de chip, até acha que o chip é do demônio, né? Os irmãos ofertam mais por meio do Pix, né? Eu falei chip? Não. É Pix, né? Do Pix. Mas assim, então, não faz sentido você achar que Deus vai dizer na Bíblia Sagrada que vai para o inferno. Já teve quem pensasse que o sinal da besta fosse o www da internet. www.voltapalavra.com.br. Aí www. E como é que você vai para o lago de fogo quando você digita lá www alguma coisa? Você vai para o inferno por causa do www. A gente tem que parar um pouquinho com essas coisas e parar e começar a pensar que Deus não é tonto igual a gente. Deus é sábio, não é? Então, enquanto estiverem pensando que o selo da besta é qualquer coisa que possa ser oferecido do ponto de vista material, físico, tecnológico, virtual, nós vamos estar longe do verdadeiro significado. Tá bom, Alexandre, então qual é o significado? Bem, só é possível entender o sinal da besta com maior segurança
porque eu também não vou dizer que eu tenho a verdade dos fatos, não tem como. Mas você tem que eliminar, né, aproximar o máximo daquilo que a Escritura quer nos dizer. Então só é possível compreender com maior precisão e segurança o que é o selo da besta se você olhar para o mesmo Apocalipse e ver que lá diz sobre o selo de Deus. Assim como os homens estão sendo selados, ou serão selados, com o selo da besta, em Apocalipse capítulo 14 é dito, capítulo 7 e capítulo 14, é dito também que Deus ordena o selamento dos filhos de Deus. O selamento na testa, ou seja, há homens selados nas frontes com o selo da besta, há homens sendo selados nas frontes com o selo de Deus. Então, e o que é o selo de Deus? Aí o Apocalipse diz: esse selo é o nome do Pai e do Filho, ou melhor, é o nome do Pai e do Cordeiro. Então imagine só que é obra de Deus, segundo o Apocalipse, o selar, gravar na fronte, não necessariamente na testa, mas fronte, enquanto o lugar onde aponta, pelo menos no sentido que nós podemos perceber, para a sua mente, para a sua consciência. Não se esqueçam que é dito em Hebreus, no capítulo 8, até mesmo um texto lá de Jeremias, que Hebreus repete, que Deus haveria de gravar, de inscrever, de selar nos nossos corações as suas leis. Agora, você imagine Deus inscrevendo no nosso coração as suas leis. Como pode ser isso? E é aqui que o olhar e a leitura orgânica das Escrituras, ela ganha importância quando você para diante de um texto como esse e percebe que inscrever as leis de Deus no coração e inscrever as leis de Deus na mente não pode ser algo literal. Quer dizer que Deus toma as suas leis no sentido de a sua vontade, e essa vontade divina, ela é inscrita na consciência, é inscrita na mente ou no coração, no sentido de que essa vontade, organicamente, ela passa a fazer parte do seu coração, da sua mente, da sua consciência, do seu ser. Então, quando diz que Deus está selando na fronte os servos do Deus vivo e os seguidores do Cordeiro com o nome do Pai e do Cordeiro nas suas testas, é Deus imprimindo na nossa consciência, na nossa mente, no nosso coração, o seu caráter do Pai e do Cordeiro. Isso fala de todo o processo de salvação. Isso fala de justificação pela fé, isso fala de santificação, isso fala de conformação, isso fala de transformação. Ou seja, é a obra que Deus realiza em nós. São apenas linguagens diferentes para se referir ao mesmo fenômeno. Por exemplo, em outro lugar, Filipenses capítulo 4, salvo engano, versículo 19, Paulo vai usar uma outra metáfora. Ele vai dizer que ele sofria dores de parto até Cristo ser formado em nós. Ou seja, Cristo está sendo formado. De que maneira Cristo está sendo formado em mim? E aí tem uma outra metáfora que eu falo sobre a mesma coisa. Por que mesma coisa? Estamos falando de quê? Do selo de Deus, do selo da besta, para chegar na fé. Então não tenham pressa. A Bíblia usa várias metáforas para falar da mesma coisa. E tem uma que é fantástica, que para mim não tem outra melhor, porque é a que mais se aproxima da nossa experiência. Esse selamento do nome do Pai na mente, na consciência, no coração, esse inscrever as leis de Deus dentro de nós, processo de santificação, transformação, conformação, que nós, essa experiência de salvação, é a metáfora que Jesus usa em João capítulo 6, sobre o pão da vida. Vocês lembram?
que Jesus se apresenta como o pão da vida, ele fala, eu sou o pão da vida. Isso é uma metáfora, não é? Eu sou o pão da vida. A metáfora é uma figura de linguagem. Ela se aproxima muito da comparação. Ele poderia dizer assim, eu sou como um pão. Como? Ele está se comparando a um pão. Quando você tira esse elemento como, e você afirma eu sou o pão, ao invés de ser eu sou como um pão, se tem um como, é uma comparação. Tira o como, vira uma metáfora. Eu sou o pão. Então a metáfora se dá quando ele se identifica literalmente com o objeto para simbolizar. O pão, literal, olha para o pão. Ele fala, pois eu sou o pão. Só que agora esse pão, que ele diz ser, não é o pão literal, é o pão simbólico, é o pão metafórico. E quando Jesus falou isso para os judeus a primeira vez, deu um problema grande, porque afirmar que ele era o pão, parece que para os judeus não tinha muita vantagem ele afirmar isso, porque logo os judeus disseram, ora, mas e daí? Moisés também nos deu o pão do céu, que era o maná. Então de pão para pão, fiquemos com o pão de Moisés, que pelo menos a gente sabia que caía do céu. Agora são suspeitas, a sua origem é suspeita, né? A gente não sabe, você fala que vem do céu, mas a gente sabe onde você mora, quem é seu pai, quem é sua mãe, etc e tal. Aí Jesus falou assim, Moisés deu o pão para vocês, e os seus pais comeram e morreram. Essa é a diferença. E quem come do pão da vida, vive eternamente. Então Jesus já ficou em vantagem. Só que o povo continuou murmurando, Jesus percebeu que eles não tinham entendido muita coisa. O ser humano é duro, ele é difícil de entender. Na verdade é porque ele não quer entender. Quando não se quer entender, você pode ser o mais claro possível que você não vai entender. Aí Jesus muda a metáfora, cria uma outra. Na medida que vai mudando a metáfora para gerar entendimento, ele vai se aproximando da realidade. Ele fala, não, tá bom, então é o seguinte, viverá eternamente quem come da minha carne e bebe do meu sangue. Aí complicou, porque agora eles pensaram, bem, então eu vou ter que comer a carne de Jesus, morder o braço dele, morder a canela dele, morder o bumbum dele, morder a bochecha dele e sair comendo Jesus. Foi o que pensaram, leia lá depois. Como assim comer a sua carne e beber o seu sangue para ter a vida eterna? Aí sabendo Jesus que eles agora estavam mais ainda distantes de compreender, Jesus fala, gente, a carne para nada aproveita. Não estou dizendo que se alguém der uma mordida no meu braço e comer a carne do meu braço, viverá eternamente. Isso é uma metáfora. Ainda que você coma esta carne aqui, essa carne não aproveita para nada. Daí se aquela carne literal, gerada no ventre de Maria, a carne de Jesus, carne, não servia para dar vida, segundo o próprio Jesus, que dirá aquela laminazinha que eles dão hoje em dia, que dizem que é o corpo dele. Bem, mas também já é outro assunto. O fato é que Jesus, quando falou, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ele estava fazendo uso de uma prática muito comum naqueles tempos, em vários lugares, talvez não precisamente lá em Israel, mas em vários lugares, sobretudo nos lugares mais remotos da África, da Ásia, muitos lugares remotos da terra, a prática que se conhecia como antropofagia. Já ouviram falar em canibalismo? Então, do lado oposto do canibalismo está o antropofagismo. São coisas parecidas, mas diferentes. O canibalismo é aquele que come, é o homem que come carne humana enquanto dieta. O canibal come carne, pronto, é só isso. Assim como tem os animais carnívoros e não tem os herbívoros,
tem também o homem canibal, come carne, é só dieta. No caso, né, lá do antropofagismo, também é comer carne e também é beber sangue. Só que os antropófagos, eles comiam carne e bebiam sangue não como dieta no cotidiano, no dia a dia, de homem, de ser humano, não. Eles faziam em ocasiões especiais, cerimoniosas, ritualísticas, e eles tinham um princípio. Quando uma tribo lutava contra uma outra tribo, por exemplo, a tribo vencedora trazia os guerreiros consigo, presos, prisioneiros, traziam vivos, trazia os guerreiros, trazia o rei, né, o chefe da tribo, o pajé da tribo, alguém lá que tivesse algum poder, algum espírito, alguma coisa mais poderosa. Então a tribo vencedora sacrificava esses heróis, esses chefes, esses reis, e comiam a sua carne e bebiam seu sangue. Isso é antropofagismo. A antropofagia tem uma relação mística, tem por detrás do ato de comer o sangue, beber o sangue e comer a carne, a ideia, isso é a antropofagia, o fagismo, a ideia de que ao comer a carne daquele herói, daquele combatente, daquele líder, daquele chefe, eles estavam absorvendo para dentro de si toda a força, o espírito daquele combatente, daquele gênio, daquele rei, daquele príncipe, sei lá. Ele estava absorvendo a destreza, os atributos, não é? As energias, estava se apropriando espiritualmente, misticamente, dos aspectos espirituais e morais da areté daqueles homens que eram comidos. Então Jesus fala, assim como lá se faz nesse sentido, aqui vocês comendo da minha carne, bebendo do meu sangue, vocês estarão recebendo as minhas virtudes, os meus atributos, o meu espírito. A ideia de comer, seja o pão da vida, seja a carne e o sangue de Jesus, é a ideia de comer, no sentido literal. Quando você come uma fruta, uma verdura, uma carne, um alimento, qual é o processo que acontece quando você come aquele alimento? Aquele alimento, ele é processado dentro de você, e aquilo que há de mais importante, que são os nutrientes daquele alimento, passam a te constituir, vão para o seu sangue, as vitaminas, e essas vitaminas indo para o sangue, vão para as células, e aí isso vai afetar a sua saúde, a sua aparência, seus cabelos, seus olhos, sua pele. Você é aquilo que você come. Quem está entendendo? Então, quando Jesus traz a metáfora do comer a carne e beber do sangue, né? E ele vai explicar claramente que comer a carne e beber o sangue significa receber, e como quem come as suas palavras, porque ele vai dizer, as minhas palavras são espírito e são vida. Ele está dizendo, na medida em que vocês comem as minhas palavras, do modo como vocês comem o alimento cotidiano, essas palavras serão metabolizadas dentro de vocês, de maneira que a palavra, ela é espírito. A palavra tem a capacidade de forjar uma consciência, um ser, um modo de ser, um modo de perceber, um modo de sentir. Então, quando você come as palavras de Cristo, essas palavras vão sendo trabalhadas em você, Cristo vai sendo formado em você. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso que Jesus diz, que as palavras são espírito e são vida, é verdade. Todas as palavras são espírito, mas nem todas são espírito e vida. Há palavras que são espírito e morte, e há palavras que são espírito e vida. Todas são espírito, porque todas são assimiladas pela abstração da consciência e da mente. Alguém viu alguma palavra correndo por aí? Quem viu? Alguma palavra andando por aí?
Já chegou num lugar em que vende palavras? Eu quero 1 quilo de palavras, meio quilo de palavras, 1 litro de palavras. Onde estão as palavras? Onde estão as palavras? As palavras são assimiladas. Eu falo, vocês escutam, as palavras são ideias. E vocês ouvem essas palavras, assimilam essas palavras. Agora vocês comem ou não essas palavras. Vocês aceitam ou não essas palavras. Vocês acomodam ou não essas palavras. Como você vai num restaurante, você come ou não algo que te é servido. Não, eu não gosto disso, eu não vou comer. Você rejeita. Mas as palavras, elas são espírito, elas são capazes de nos formar. Nós somos o produto de palavras que foram ditas, foram aceitas, foram acreditadas e foram trabalhadas de modo a formar a nossa consciência. Nós olhamos o mundo segundo aquilo que nos formou, discursos e discursos e discursos. Palavras são espírito. Você nunca vai encontrar uma palavra andando por aí. Li um conto essa semana de Gogol, né? E esse conto, o nome dele é O Nariz. O Nariz. É um conto espetacular, tem que saber ler. Senão você, na segunda página, você não quer mais, e você vai achar muito fantástico. Na verdade é um conto classificado como conto fantástico, né? O camarada acordou um dia, estava sem nariz, o nariz tinha sumido. Até aí, tudo bem. O problema é que ele foi atrás do nariz dele e encontrou o nariz dele andando na rua, vestido de um alto oficial do governo. Aí você fala, mas o que tem a ver, né? Aí você tem que ler o conto. Mas o que eu lembrei do nariz, porque eu falei, você não encontra palavras andando por aí. Já encontraram nariz, né, no caso do conto. Palavras não, porque as palavras não existem, elas são espírito. Por isso que você tem que tomar cuidado quando você assiste a um filme, a uma novela, a um programa, qualquer coisa que seja. Ainda que seja uma ficção, não é que é pecado você assistir a uma novela, não há pecado nenhum em assistir a um filme. O pecado está quando você, olhando para um filme, você perde, você cai no esquecimento que aquilo é uma ficção. E você passa a acreditar no filme. E sabe quando isso acontece? Quando você é tão absorvido pelo filme que você chora. Você sofre. Aí quando acabou o filme, você enxugou as lágrimas, pronto, esqueceu. Agora é outro filme para chorar de novo. Você está confundindo ficção com realidade. A ficção é uma mentira, é um falseamento da vida. Quando é bom que você assista a um filme ou qualquer outra coisa? Quando você assiste com a consciência que aquilo é uma ficção, é um fingimento. Ora, isso, como é que eu vou assistir? Qual a vantagem de assistir dizendo que é ficção? É porque a ficção tem o poder de representar a existência. Logo, você sabendo que é ficção, você vai usar a ficção para a sua reflexão sobre a vida. Ah, isso acontece, isso aqui acontece na minha vida, acontece assim. E agora você de fora, porque você não está inserido no mundo da ficção, você tem condições de julgar melhor a sua própria vida, os seus valores. Quando isso acontece, as palavras e os discursos do filme, da novela e de tudo mais, não te formam, porque você não assimila aquelas palavras e discursos do filme sem o filtro da crítica e da reflexão. Quem está entendendo? Então você deve ouvir as pessoas. Ouçam o pastor Alexandre falando, maravilha, com o filtro da crítica, com o filtro do evangelho, com a clareza. E se você perceber que vale a pena, receba as palavras que são espírito. Não é só as palavras de Deus que são espírito, não. Palavras são espírito, porque você não encontra palavras por aí. São abstrações, elas habitam a nossa mente, a nossa consciência. Querem ver uma coisa? Só eu estou falando, vocês estão todos em silêncio. Vocês estão emitindo palavras? Não responda com a boca, porque para não falar palavras. Mas as palavras estão
pululando na mente de vocês. Vocês não conseguem pensar sem palavras. Elas habitam aí. Só é possível pensar com palavras. Você tirar todas as palavras do pensamento, você não pensa mais. Você vira um sapo. Mais nada. Agora você pode passar o dia todo em silêncio. Sua mente não para. Com palavras, elas habitam a nossa mente. Então as palavras são espírito, elas estão nessa dimensão da consciência, do metafísico, da alma, do espírito, não é? Nem no cérebro exatamente está. Perfeito? Bem, de todo modo, então Jesus, quando coloca as palavras como espírito, está dizendo: olha, ouçam as minhas palavras. O que significa isso? Ouçam os meus discursos. Em outras palavras, ouçam o que eu vos digo. Então nós somos convidados a nos colocar diante do Senhor para ouvi-lo. Ele vai dizer tanta coisa maravilhosa. Ele vai nos servir um banquete de palavras tão grande. O problema é que nós muitas vezes vamos olhar para esses pratos e vamos falar: eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo outro, isso aqui não é digerível, isso aqui não tem sabor, aquilo não tem graça, isso eu não quero, por isso eu não tenho desejo. Por quê? Porque nós gostamos dos pratos da violência. E são vários os tipos de violência. Nós gostamos dos pratos da impureza. Nós amamos a mentira. Não tem nada melhor do que a mentira, do ponto de vista da carne, do pecado, do homem terreno, do homem sem Deus. A mentira, ela é tão boa que até quando você sabe que é mentira, você gosta de ouvir, sabendo. E quanto mais você sabe, mais você gosta. A pessoa passa a vida todinha fingindo ser uma coisa para você que ela não é. Como você ama aquela pessoa, como você... não tem ninguém melhor, é o melhor amigo, é a melhor esposa, é o melhor marido, é o melhor pastor, é o melhor tudo. No dia que essa pessoa fala: pai, eu vou te falar uma coisa que você não sabe sobre mim. E ele fala: pai, eu não sou isso tudo que você pensa, eu sou isso. Acabou a sua vida. Você nunca mais vai querer ver aquela pessoa. Você vai abandonar aquela pessoa, você vai falar mal da pessoa, porque você não gosta da verdade, você gosta da mentira. Então, nós somos, gostamos, vivemos, expressamos, manifestamos, nos pomos no mundo, interpretamos o mundo. Em suma, nós vivemos no mundo de acordo com o que somos, e somos segundo aquilo pelo qual fomos formados. Nós somos formados de palavras e de discursos. Outras palavras, Jesus está dizendo: ouçam minhas palavras, comem essas palavras, recebam essas palavras e permitam que essas palavras sejam trabalhadas de modo a forjar o meu caráter dentro de vocês. Cristo sendo formado. O que é Cristo ser formado em nós de maneira prática? É a vontade dele ser mesclada na nossa vontade. Melhor ainda, é entender a nossa vontade como sendo um utensílio, não, como sendo um vasilhame, qual a melhor palavra? Como sendo um suporte para a vontade de Deus habitar. Já imaginaram quando a vontade de Deus for a nossa vontade? Ou melhor, quando a nossa vontade for a vontade de Deus? Já imaginou? Qual que é a sua vontade hoje? Tem tanta vontade, nem sei por onde começar. Se alguém te perguntar num contexto profano, não religioso, qual é a sua vontade? Você fala: tenho vontade de ganhar na loteria, eu tenho vontade de comprar uma casa, eu tenho vontade de me casar, tenho vontade de me aposentar, vontade de viajar, vontade de comer picanha, tanta coisa. Vai demorar comer picanha. Vontade de tomar café, vai demorar também. Enfim, você vai ter muitas vontades. Mas se colocar você dentro de um ambiente religioso,
e perguntar: qual é a sua vontade? A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí você vai responder isso, porque o ambiente religioso te condiciona. Jesus falou: quando orardes, orareis assim: olha, Pai nosso que estás no céu, santificado, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então veja que santificar o nome, vir o reino, fazer a vontade, tudo é dele. Só que isso é o que nós não queremos. Nós ansiamos muito mais pelo retorno do Bolsonaro do que pela vinda do Senhor. Ou não? Lógico que não, porque os que não concordam sonham com a reeleição do papai, do Lula. Temos amém. E Jesus? Dane-se Jesus. Que ele venha depois que todos os nossos projetos forem realizados. Eu não estou falando de Lula e nem de Bolsonaro, não vamos trazer essa tensão para o nosso meio, em nome de Jesus, mas é porque não tem nada mais prático para falar do que isso, para mostrar que, de fato, nós temos uma vontade muito maior pela política terrena e profana do que pelo reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja honesto. Mas eu também sou assim, você também é assim, nós somos assim, não tem ninguém melhor do que ninguém, nem um lado, nem outro. Tem outro que não quer saber de política, mas também o desejo também é outra coisa terrena. Ou seja, no final todos nós precisamos da vontade de Deus em nós. Então, na medida que nós vamos comendo as palavras de Cristo e elas vão sendo trabalhadas em nós, nós vamos desejando o que Ele deseja, nós vamos querendo o que Ele quer, nós vamos falando o que Ele fala, nós vamos fazendo o que Ele faz, vamos sendo conformados à imagem dEle. É isso. E isso significa o que na prática? O selamento. O nome do Pai, que é o caráter do Pai, e o nome do Cordeiro, que são os atributos do Cordeiro, a nossa consciência. Para entender o selo da besta, vai para o contrário. Se o nome do Cristo e do Pai é essa natureza de Deus, esses atributos sendo trabalhados e transformados e moldados em nós e nos transformando e nos fazendo semelhantes a Ele, o selo da besta é você se satanizando e diabolizando a sua própria vida, a sua existência, o diabo se manifestando, Satanás, nas suas relações, na sua casa, nos seus negócios. Na medida em que nós vamos comendo as ideologias malignas e perversas da facção, da divisão, da inveja, do dinheiro, do egoísmo, da avareza, da impureza, e nós vamos nos entregando a essa vida, e nós vamos então, sem que nós percebamos, sendo formados à medida do mundo, à medida de Satanás. Entenda Satanás enquanto aquilo que diverge, que é adversário, aquilo que se opõe, diabólico, aquilo que divide, que separa. Bem, então, não há como compreender diferente. Selo de Deus e selo da besta significa a formação de dois tipos de homens, a que a Bíblia chama de novo homem e velho homem, de Adão e Cristo. Não temos alternativa. O selo já está acontecendo. Agora, como esse selo está acontecendo, presta atenção. Ao falarmos do selo de Deus, do selamento, nós temos que nos aproximar ao máximo de uma compreensão prática desse selamento, para que você saiba viver segundo o Evangelho orgânico de Jesus Cristo. Alexandre, eu quero ser selado com o nome do Pai e do Cristo. Quem deseja? Ou você quer ser selado com o nome da besta? O nome da besta, o número da besta
O nome representa o ser. E olha que o nome, a besta é o anticristo. Já falamos que nós temos que desautomatizar essa palavra, né? Tirar o enchimento religioso e tomá-lo no sentido literal. Anticristo é contrário a Cristo. Tudo que é contrário ao Espírito de Cristo é anticristo. Bem, para nós podermos nos aproximar ao máximo disso, temos que entender que tudo acontece onde? No nosso entendimento, na nossa mente. Tudo acontece aqui. Lembra que Paulo vai dizer: renovai-vos, ou melhor, transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque você age do modo como você pensa. E você pensa conforme você interpreta o mundo, ou o contrário, você interpreta o mundo e age no mundo segundo você pensa. É o seu melhor juízo das coisas. Então, quando você despreza alguém já desprezou alguém? Tenta lembrar, você já desprezou alguém e você buscou um motivo? Não, mas eu fiz isso e faço de novo, porque aquela pessoa não presta. Ela merece isso. Você está sabendo na sua mente que você cometeu um erro, mas agora você procura justificar aquele seu erro. Tudo isso se passa aqui na sua mente. É o modo como você pensa o mundo, como você interpreta o mundo, como você se coloca no mundo. Logo, você olha para o mundo como ele é, o mundo profano, o mundo caído, e existe um modelo de vida aqui nesse mundo. Está entendendo? E você pode aceitar esse modelo ou não. Definitivamente, a política do mundo, ela é maligna. Não existe política no mundo divina. Eu quero desencorajar a todos os que de alguma maneira têm uma tendência para a direita, do lado do chamado conservadorismo. Estão enganando vocês com o nome de Deus. É mentira. Isso não é verdade. Quem disse que não é verdade? É você que você que vai definir? Não. João, o apóstolo, vai dizer: o mundo jaz onde? No maligno. Isso encerra todo o sistema mundano debaixo de dominado por um espírito. Por isso que quando Cristo foi ser preso, ia ser morto, ele diz o quê? Aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Quando perguntaram: você é o rei de Israel? Poxa, rei de Israel. Não é de Israel? Israel não é o povo de Deus ou não é? O que ele respondeu? Eu sou o rei de Israel? Não, meu reino não é deste mundo. Israel é de onde? Da terra é. Meu reino não é daqui. Não é da etnia A, nem B, nem C, nem D, não é. Alexandre, é porque o conservadorismo, ele é contra o aborto. Puxa, agora você me pegou, né? Porque de fato, matar uma criança não é fácil. É melhor matar um bandido, né? Melhor, adulto. Olha o contrassenso. Tudo é diabólico. Você defende a criança e mata o adulto. Ou não? Você percebe como que a mentira chega facilmente em nome de verdade? E nós, falando contra o crime, assumimos o crime em nome da justiça, onde Deus ordenou que não devemos nem sequer julgar, que dirá executar. Olha como as palavras de Cristo não são digeridas por nós. Esquece tudo o que Cristo falou, pega só uma coisa:
não julgueis, para não serdes julgados. Só isso já é suficiente para nós entendermos que nós não somos cristãos. Ou se somos, somos nominais. Bem, eu estou dando exemplos, pessoal, para nós entendermos. Queremos ser de Deus? Ouçamos Jesus, vivamos o Evangelho e busquemos pelo seu reino, que não é deste mundo, o único reino de justiça e de equidade que o mundo não conhece. Bem, então o mundo se apresenta num modelo, numa matriz, na economia. A economia nossa é justa? É justa a economia nossa? Não é porque nossos governantes, você é justo nas suas economias? Você é justo para com o direito, quando o assunto é dinheiro? Mas é porque, não tem porquê. Jesus falou, dê a César o que é de César. Quem aqui quer dar a César o que é de César? De boa. Quem aqui fala, tá bom, dê, entrega. É de César, entrega. Ou nós não procuramos 1000 caminhos para driblar o César? Fala a verdade. Tudo isso é o Evangelho, mas é difícil digerir. Então, o mundo tem um padrão, tem um modelo de economia, um modelo de política, tem um modelo de religião. Olha para as religiões que falam em nome de Deus. Vá frequentar as religiões que falam em nome de Deus. Tem lá alguém falando em nome de Deus, colocar uma cruz, escreveram só Jesus é o Senhor. E o único nome que você não ouve lá é o dele. Só ouve o nome de Satanás, do Tranca-Rua, do Exu Caveira, da Pomba-Gira e de Mamon. Foi falar nos nomes aí, ó. Você está entendendo? É a religião. Mas é de Deus. É da terra. Essa religião não é do céu. Não pode ser, ué. Não tem como ser. Aí você vai em outro lugar, não, ali, pelo menos lá, está na cara, vamos lá. Aí chega lá, reza o Pai Nosso, faz não sei o quê, e você vai amarrar a vida de quem? Traga uma garrafa de cachaça, traga isso. Amarrar? Jesus veio libertar os cativos, você quer amarrar? Tudo, o mundo tem uma estrutura e tem um modelo. E quando você olha para o mundo te convida a crer nele, a acreditar nele. O mundo te convida a exercitar fé nele. O mundo te convida a você fidelizar o seu coração a ele. Logo a ser um com ele. Eu costumo dizer que ateu não existe. E é lógico, a própria lógica diz que ateu não existe. Ateu é aquele que não crer em Deus, é nenhuma divindade. Perfeito. Mas se a ideia de acreditar em um Deus, ela só pode ser possível porque ela vem carregada com a possibilidade da fé. Sem a fé você não pode acreditar nele. Logo, o ateísmo tem por fundamento a fé. A fé na não existência. Não tem como ele fugir da fé. Fé é um elemento que todos têm, ou de um lado ou de outro. Ou você vai ter fé no mundo, ou você vai ter fé no Cristo. Nós não falamos fé no mundo. Eu tenho fé no mundo, eu creio no mundo. Mas não precisa dizer para crer. Basta você concordar, admirar e se tornar um. Dedicar suas forças, energias
para fazer este mundo acontecer, para que você seja uma engrenagem neste mundo, no sistema desse mundo. Vem Jesus. Jesus é totalmente o oposto do mundo, totalmente o oposto, o contrário de tudo você imaginar. E agora ele se apresenta como sendo aquele que é a verdade. Ele diz: eu sou a verdade, eu sou a expressão exata do Pai. Vocês querem seguir a Deus, vocês querem viver para Deus, olhem para mim, eu sou a verdade. A verdade é, eu sou aquilo que equivale à realidade. Perfeito ou não? E agora você olha para o Cristo, e o Cristo é o modelo. Aí você tem de um lado o Cristo enquanto um modelo de Deus, de reino de Deus, de verdade, de justiça, de paz, de graça, de amor. E você olha para o mundo como um modelo possível de existência. Está diante de dois modelos. Paulo já declarou acerca de si mesmo: eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Ou seja, não há relação alguma, em nenhum sentido, Paulo e o mundo. Esse é o modelo de discípulo. É o modelo daquele que tem fé em Jesus. Logo, qual é o nosso grande desafio hoje? É olhar para Jesus. E uma vez que você já sabe que ele é o modelo, você exercer fé nele e desacreditar do mundo. Quem está entendendo? Só que essa fé não é um mero acreditar. Essa é a grande questão. Ah, pastor, eu acredito muito em Deus, em Jesus. Deus me livre, misericórdia. O que eu mais acredito é em Deus, em Jesus. Será que tem alguém que não acredita em Jesus? Antigamente eu perguntava para uma pessoa: e aí, você tem fé mesmo em Jesus? Ué, e tem quem não tenha? Ela se assustava. Mas o que ela menos acreditava era em Jesus. Porque quando falava de Jesus para ela ficava assustada, regalada. Porque quando nos ofereceram Jesus, essa foi a palavra, essa é a palavra, quando nos ofereceram Jesus, não disseram para você o que ele era. Disseram que ele ia te abençoar, tirar suas dores de coluna, arrumar seu casamento, que você ia para o céu. É uma maravilha só, ué. Olha, quem que não quer isso aí? Até o diabo se aceita, desde que ele faça isso por você, você aceita. Você aceita qualquer coisa que te faça o que você deseja, pronto. Agora você fala assim: ó, Jesus, ele é o seguinte, se ele entrar na sua vida, vai acabar com tudo, porque o egoísmo vai ser crucificado, a inveja será crucificada, a maldade será crucificada, você vai ser uma pessoa bondosa, de perdão, de graça, de misericórdia, de socorro. Você vai olhar para o ser humano, você vai amar o ser humano, você vai ser um promotor da paz. Aí você fala: não, mas não é isso, não estou buscando, não, gente. Estou buscando outra coisa diferente. Por isso que crucificaram a Jesus. Porque Jesus era o oposto daquilo que os líderes religiosos da época desejavam. A fé não é simplesmente você dizer que acredita do ponto de vista da tradição, porque da tradição nós acreditamos pela tradição, porque nem tem como você não acreditar, porque você nasceu num país que acredita. Seus bisavós acreditavam, seus avós acreditavam. Você acredita tanto que você acredita até em uma pulseirinha do Nosso Senhor do Bonfim. Só pega uma fita, vai na gráfica, escreve Nosso Senhor do Bonfim, e você amarra no braço, e você acredita que vai trazer sorte. Você é muito crédulo. Pelo amor de Deus. Você acredita em que o mês de agosto é um mês? Você acredita que se colocarem um pouquinho de azeite, o azeite fica tanto tempo dentro daquele vidro lá que já está azedo? Aí coloca aquele azeite velho, ceboso. Aí você: eu estou ungido. Ungido de quê? Ungido de quê? Do óleo do Espírito. Que Espírito? Esse azeite aí foi comprado no supermercado. Ele está vencido.
Ele está vencido. E você acredita nessas coisas. Aí Jesus fala, Bem, a fé é algo do espírito humano. Vamos ler um pedacinho para dizer que nós não lemos nada, né? Página 133. Primeiro parágrafo aí. Por isso, os evangelhos ensinam a necessidade de todo homem exercer fé em Jesus. Encontraram? 133, aí o primeiro parágrafo. Por isso, os evangelhos ensinam a necessidade de todo homem exercer fé em Jesus, a fim de que seja o quê? Justificado. A fim de que a sua consciência seja o quê? Ajustada, sintonizada. Quando o homem absorve completamente o espírito de abnegação e altruísmo do Cristo, não vendo nenhum outro caminho que conduza o homem de volta ao Pai, o seu coração é fidelizado à verdade que o conduz finalmente à vida. Agora veja, o termo fé, pistes, em grego, possui a mesma raiz da palavra fidelidade. Vocês sabiam disso? Fé tem a mesma raiz, procede da mesma raiz da palavra fidelidade. Logo, aquele que diz que tem fé, mas não é fiel ao objeto da sua fé, não tem fé. Não é possível ter fé e não ter fidelidade. Você fala, e agora? Agora você faz como aquele homem do Evangelho. Ora a Deus dizendo, Senhor, aumenta a minha fé. Melhora a minha fé. Dá-me o entendimento da fé. Eu preciso que a fé genuína no meu espírito, enquanto dom de Deus, seja despertada. O termo fé, pistes em grego, possui a mesma raiz da palavra fidelidade, e o verbo correspondente, o ato de ter fé, pistiu, participa semelhantemente do mesmo radical, de sorte que tanto a fé quanto o ato de exercer a fé significam, respectivamente, no âmbito do étimo da palavra, fidelidade e fidelizar-se. Ou seja, quando é que o selo de Deus acontece? Quando é que a justificação pela fé acontece? Como é que a minha consciência, agora presta atenção, vai se ajustar à consciência divina? Quando é que isso vai acontecer? Essa é uma pergunta que deve ser feita para nós sairmos do marasmo da vida religiosa em que nada acontece. Ficamos 30 anos e nada acontece. Nada. Nós só participamos dos momentos de comunhão com os irmãos ali, é muito bom, maravilhoso, mas efetivamente lá dentro não muda quase nada. Não é? Veja que a palavra fé e fidelidade, elas são irmãs. A fé, quando exercida, ela fideliza o seu coração ao objeto da fé. Então, quando você, por exemplo, ouvir as palavras de Cristo, você vai perceber que você não tem muita concordância com elas, efetivamente falando. Porque você tem que aferir da seguinte maneira: no ambiente religioso, nós concordamos com tudo que Jesus diz. No ambiente profano, secular, nós discordamos de quase tudo que ele diz. Por isso que aqui nós vivemos de um modo, lá fora vivemos de outro. Isso prova, essa discrepância prova a falta de fé. Então, Paulo vai ensinar claramente nas suas epístolas que nada pode ajustar a sua mente à mente de Cristo. Nada pode justificar
o seu coração ao coração de Cristo. Que esse ajustamento não se dá por nenhuma outra via, senão pela via da fé. Justificados, pois, mediante o quê? A fé. Pelas obras da lei, ninguém será justificado, somente por meio da fé. Onde está a diferença, a distinção? Tem um texto que traz esse paradoxo e talvez nos leve a compreender melhor, a refletir. Paulo, falando sobre o amor, ele fala assim: olha, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada serve. Ora, e por que você então entregou o corpo para ser queimado, se não for por amor? Pense isso. Ele vai dizer: ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor, de nada valerá. Eu pergunto: e por que você deu seus bens aos pobres, se não foi por amor? Olha a questão. Porque as obras que a religião exige, na sua maioria, são obras que se faz por obrigação, por troca ou barganha com Deus. Quer ver uma coisa? Eu estava pregando um dia o evangelho numa casa, e tinha um pastor, chegou um pastor e encostou no portal da casa, ficou ouvindo aquelas palavras, eu falando. Quando eu parei de falar, ele falou assim: aí ficou fácil, né? Desse jeito, ficou fácil. Quer dizer então que agora eu posso sair aqui e me prostituir se eu quiser, pegar uma mulher, levar para um motel? A pergunta dele foi essa. Por que ele disse isso? Porque isso é o que ele deseja fazer. Ora, e por que ele deseja não fazer, não faz? Porque senão eu não vou para o céu. Então o céu vale a abstinência de uma mulher. Olha que o valor que ele está dando à salvação dele eu deixo de fazer isso para ir para o céu. Eu dou oferta, dou dízimo, ou dou até meus bens para o pobre para ir para o céu. Ou seja, não é o amor que te move, o que te move é a troca, é o lucro. O nome disso é mercantilismo. Aí eu respondi para o pastor: olha, se eu fosse você, eu já teria ido há muito tempo. É o que está aí pulsando em você. É a única coisa que vibra em você, é esse desejo seu. O restante você faz, né? Para não ir para o inferno, somente isso. Logo, as obras que nós realizamos, as obras de lei, as obras como o produto de uma obediência a uma lei que te ameaça, que se você não fizer, você morre, se não fizer, você perde a salvação, se não fizer, vai para o inferno. Essas obras não conseguem justificar a sua consciência e o seu coração. Ou seja, você pode viver por meio de lei, obedecendo a lei a vida inteira, sem nunca ser justificado. Quando Paulo diz: o homem não é justificado por obras de lei, não é que não é justificado por obras de lei. Ele está dizendo que as obras que você faz, o fundo dela, o que está por detrás dela, não é a fé, nem o amor. É só uma barganha, é só uma troca. Logo, essas obras não têm o poder, elas não são suficientes para te conceder uma consciência segundo Deus, uma mente segundo Deus e um coração segundo Deus. A maioria dos críticos fica discutindo: e aí, o homem é salvo por obras ou por lei? Por graça ou por obras? Por graça ou por lei? Pela fé ou pelas obras da lei? Não tem esse debate? Eles não sabem nem o que estão dizendo. Paulo não é contra a lei, Paulo não é contra as obras. Quem vai se colocar contra a lei? Quem vai se colocar contra as obras? Quem pode dizer que as obras não são boas? Se você faz algo de bom aos meus olhos e para o outro, quem vai dizer que você não deva fazer? Quem vai se opor às boas obras? Ou a uma lei que a própria Bíblia diz que é santa, justa e boa? Paulo não está se opondo, ele está dizendo a sua insuficiência. Paulo não é contra a lei,
está dizendo, olha, o problema da lei é que ela é fraca. Ela não tem o poder do ajustamento. Quando ele diz o homem é justificado somente pela fé, ele quer dizer, a fé é a única coisa que tem a força e o poder e a capacidade de ajustar o homem a Deus. Porque quando você olha para Cristo e você começa, no primeiro momento, acreditando nele, concedendo a ele uma certa confiança, ou tendo nele alguma confiança, e você passa a admirá-lo e começa a admiti-lo como sendo a única saída para a humanidade. A humanidade não tem alternativa. Só Jesus. Ninguém vai entrar para a vida eterna porque é evangélico, porque é católico, porque é espírita, porque é do candomblé, porque é do shintoísmo. Não, ninguém vai por causa dessas coisas. Só estará na eternidade, na vida eterna com Deus, aqueles que virem em Jesus ou no Cristo que seja o único escape. Porque Jesus, o Cristo de Deus, é o único que quebra a lógica sistemática deste mundo. Passem a olhar para Jesus por esse ângulo. Por que Jesus? Porque o Cristo, vamos colocar o Cristo que é maior, né? Porque o Cristo que se manifestou em Jesus. Por que ele é a única saída? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Por quê? Porque ele é o único que destrói e quebra e rompe toda a lógica do mundo. Toda a lógica. Porque vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? O mundo tem uma lógica, né? Não tem uma lógica? A nossa vida está toda moldada da lógica do mundo. Para alguns, uma coisa é lógica, para o outro pode não ser. Mas para quem não é a coisa que para o outro é, haverá outra coisa que para este é e para aquele não é. Mas sempre o mundo girando dentro de uma lógica, o funcionamento. As relações têm uma lógica. E hoje em dia tem sido propagado demais. Vou dar um exemplo de uma lógica, tá? De uma lógica. Para vocês entenderem mais ou menos o que é a lógica do mundo. Tem algo sendo divulgado hoje, tal. Alguém fala assim, olha, são os coaches, né? Você é a soma da equação das 5 pessoas com quem você anda. Você é o resultado da soma das 5 pessoas. Quem já ouviu isso aqui em algum lugar? Você é... Aí você, opa, peraí, então tem que saber com quem eu estou andando. Eu não vou andar com desempregado, porque eu não quero andar com desempregado, porque eu não quero ser desempregado. Quem quer andar com desempregado? Eu não quero andar com desempregado. Com necessitado. Piorou? É a lógica. É a lógica. Você vai andar, você é evangélico, você vai andar com alguém que não é da sua religião? Fazer amizade com um candomblessista? Não vai? Não vou porque está escrito, não vos coloqueis em julgo desigual. Sua Bíblia está fedendo de tanto você passar as páginas aqui, ó, lamber e passar. Você não tem nojo não dessas coisas? De pegar um versículo para justificar. Aí eu só ando com crente. É crente, mas é ladrão, mentiroso, impuro, malvado, faccioso. Desde que tenha a lógica do sistema religioso, você está feliz. Eu não sei o que você faria se Jesus estivesse hoje, porque ele não ia andar com você. Isso é muito santo.
Ele só ia andar com pessoas com as quais você não anda. O que você ia falar dele? Você ia falar dele o que os fariseus falavam. Está aí um beberrão e um glutão. Jesus vivia nas festas, nos banquetes, dava nada. Falando do reino, do Pai, do Evangelho. Mas estava lá, com quem? Com as prostitutas. Ele não estava com os sacerdotes no templo. Estava com as prostitutas, estava com os publicanos, com os samaritanos, estava com a turma toda, com as quais os religiosos não andavam. Mas por quê? Porque o mundo tem uma lógica. Então Jesus é aquele que conduz o homem ao Pai, porque ele é a verdade. E a lógica do mundo é um engano para destruir a sua vida, para te conformar à imagem e à semelhança do Satanás, do anticristo, da besta, do demônio, como você quiser, ou até mesmo de Deus, com D minúsculo, Deus que você criou na sua cabecinha segundo a sua interpretação. Então, essa justificação, ela só pode acontecer por meio da fé, porque essa fé é quando você olha para o Cristo e você começa no processo de admirá-lo, dar o crédito às suas palavras, acreditar em suas palavras, até então que você começa a perceber nesse Cristo a luz, a saída, a solução, e isso vai te tomando de tal maneira que agora você, embora não tenha exatamente aquilo que as palavras dele dizem, nem o que ele diz, nem o que ele faz, mas você já começa com o desejar ter e com o desejar ser. Esse desejo já é a fé. Só em você falar, rapaz, eu preciso, é isso que eu preciso, é isso que eu busco, não sou ainda, eu não acredito mais no mundo, é só Jesus. E Jesus não é o objeto, o totem, como já disse outras vezes aqui, é o Espírito de Cristo, é a mensagem de Cristo. E então é nesse caminho, nessa busca, nessa contemplação é que a sua fé vai nascendo, é que a sua fé vai fortalecendo, é que a sua fé vai ajustando a sua consciência. Por isso é dito que o justo, o homem é justificado de fé em fé, de glória em glória. É passo a passo. O negócio é caminhar, né? É caminhar. Vou parar aqui. Tá bom? Lemos um parágrafo hoje, né? Foi bom, né? Teve bom. Página 133, último parágrafo, na próxima reunião.